Este programa tem o apoio de BetClick. Tô? É a Luana. Olha, eu estou aqui no meio da Estrada Nacional 221 e precisava de mais relva de estádio, amigo. Quantos rolos? Sei lá, diriam uns 2000. Ah, e um trator que ande na água, porque eu também vou às ilhas. Obrigada. Liga Portugal BetClick. Em nome do futebol, vamos todos a jogo. O Sporting escorrega logo na estreia do campeonato, com um jogo praticamente controlado. Os Leões empataram a 2 golos na Reboleira com o Estrela da Amadora. Já hoje, o Futebol Clube do Porto começa frente ao Alverca a defesa do título nacional. Já o Benfica recebe o Académico de Viseu na Luz, mas desta vez sem adeptos. Muito para analisar nesta edição de domingo de O Campeão é. A análise fica a cargo do Pedro Henriques, do Gabriel Alves e também do Luís Pinto Coelho. Sejam bem-vindos. Eu sou o João Costa e Silva e vamos começar por esse deslize do Sporting nesta primeira jornada, um começo amargo para os Leões, que estiveram a vencer por 2-0, com golos de Zalazar e Ioannidis, mas os últimos 20 minutos foram um pesadelo para a equipa de Rui Borges. Antonetti reduziu para 2-1, alguma polémica nesse primeiro golo do Estrela. Benito igualou o resultado em 2-2, num golo com culpas no cartório para Rui Silva, o guarda-redes do Sporting. Gabriel Alves, muito bom dia, bem-vindo. Um Sporting praticamente sempre por cima. Os últimos 20 minutos acabaram por ser desastrosos e foram suficientes para, se calhar, manchar a imagem deste primeiro jogo da temporada, jogo oficial. Rui Borges acabou mesmo por visar os jogadores. Eduardo Quaresma foi muito criticado pelo técnico do Sporting. O que é que correu mal ontem ao Sporting Clube Portugal? Olha, bom dia para todos. Erros em alta competição são erros graves. E outra coisa, os estares a vencer um resultado de 2-0, isto já é muito velho, não é estar no papo, é enganador. Portanto, é preciso ter muita atenção, porque estão duas equipas em confronto. E de um momento para o outro, esta posição de vantagem de 2-0 pode ser anulada. Por isto, por aquilo ou por aquilo outro. E assim aconteceu ontem. Aviso também que oficial é oficial, não é preparação, não é particular. Portanto, um aviso para os outros que entram hoje em campo. Uma palavra para Pepa, o novo treinador da equipa do Estrela da Amadora, com numerário futebolístico pobre, mais pobre, deu conta das contas e esteve à beira de ter lucro gordo. Futebol, atitude, intensidade, caráter, garra, raça, acreditar. 90 minutos para jogar são 90 minutos. O Estrela da Amadora mostrou isso. E, olha bem, ganhou também naquilo que foram as substituições, em contraponto com o Sporting, que as substituições não trouxeram nada, antes, pelo contrário, trouxeram foi desengonçar a equipa toda. Também não mostrou, digamos, ainda aquela coesão que parecia ter em função dos jogos particulares, daí eu ter falado, particular é particular, oficial é oficial, e a verdade é que aquilo que parecia fácil, afinal, não é assim tão fácil. O tal entrosamento de peças novas não está feito, portanto, ainda não se consegue ter também na equipa do Sporting aquilo que é um líder a pisar o verde, a pisar a relva. Má relva. Não há um líder. A verdade é esta, que o meio campo do Sporting precisa dali de alguém, ou no meio campo ou na defesa, porque a defesa é extremamente frágil a defender, centrais de vidro. Olha, quanto ao guarda-redes é um frangueiro. Erros em alta competição geram erros graves para aquilo que é a equipa. E é a defender que se ganham campeonatos. Daí eu dizer, Rui Silva é bom guarda-redes, mas porquê é que não dão uma hipótese ao João Virgínia? Porque ele jogou em Inglaterra, deixam lá o rapaz jogar uma vez. É que, de facto, em Portugal só há um guarda-redes que dá 12, 13 pontos àquele que é candidato ao título, que é o Futebol Clube do Porto, e é o Diogo Costa. Só quero dar aqui duas palavras para jogadores da equipa do Estrela, porque Antonelli, muito bem, com e sem bola, para o Benito, mas olha que bem que ele trouxe aquela ala esquerda do Estrela da Amadora, um canhoto, acho que foi do Sport Lisboa Benfica. E depois aquele croata no meio campo, Zvonarek, olha, deixou notas boas. Quanto ao Sporting, uma nota para Zalazar, sim, mas é preciso bastante mais. E para Soares, foi a campo para quê?
Ficou aqui as notas do Gabriel sobre esta partida do Sporting, que terminou empatada a 2 golos. Luís, nós ontem falávamos das condições do relevado e confirmou-se um relevado muito maltratado. Verificou-se o mesmo também no estádio do Marítimo, por exemplo, uma imagem que nos vamos acompanhar certamente ao longo deste campeonato português, algo que não nos orgulha. Ainda assim, e falando deste Sporting, acaba por se deixar empatar num jogo que tinha praticamente controlado. Luís Soares entrou para o lugar de Ioannidis e esteve muito apagado nesta partida. Pergunto-te o que é que tens a dizer desta exibição do Sporting? Olá, bom dia. Parece-me um conjunto de equívocos vindos do banco que ajudaram a que o Estrela conseguisse um ponto e até podia, na parte final, ter ganho o jogo. Acho que o Sporting faz uma primeira parte relativamente interessante, olhando para o contexto, o relevado, primeira jornada, muitos jogadores novos, a jogar fora de casa. Eu acho que faz uma primeira parte relativamente interessante. E depois os sinais vindos do banco, enquanto Pepa ajudou a equipa, acho que Rui Borges ajudou à queda do Sporting. Eu continuo muitas vezes sem perceber esta nova moda que é as substituições feitas de véspera, não é? Sem estar a olhar para o jogo. Parece aquelas substituições que são preparadas no Excel, a este minuto entra aquele, sai aquele. A substituição do Flávio Gonçalves não faz qualquer sentido. Estava a ser, se calhar, o melhor jogo. Sim, e não me vão dizer que o menino estava cansado, não é? Se ele está cansado com esta idade, então se pode procurar outra profissão, não é? E a partir daí a equipa foi sempre em queda. E acrescentou médios para dar mais estabilidade e a equipa partiu-se, o que ainda é mais estranho, que não deixa de ser curioso, quando mete o Silas Anderson para jogar ao lado do Altimira e a equipa mesmo assim partiu-se. Depois, não adianta ir às conferências de imprensa dizer que não se passou nada nos treinos, quando a gente sabe, e as pessoas que têm alguns contactos e que falam com pessoas do futebol sabem que aconteceram coisas e que o balneário não está bem, e depois o Luís Soares entra daquela maneira. Portanto, já se percebeu que... E depois no final do jogo o Rui Borges passa por ele, nem um cumprimento, nem uma palavra, percebe-se que o ambiente não está bom. Que há jogadores que querem sair porque viram colegas a sair bastante abaixo das cláusulas de rescisão e ir ganhar muito mais, e quando se faz uma revolução, claro que obviamente alguns também querem ir nessa revolução para fazer os contratos da sua vida. Acho que há ali muita coisa a limar no Sporting, mas acho que ontem o Rui Borges teve bastante mal e foi, na minha opinião, o principal responsável pela queda do Sporting na segunda parte. E já que falas em saídas, Diomande está cada vez mais encaminhado para o Nottingham Forest, ao que parece está mesmo por momentos essa oficialização. Pedro Henriques, bom dia. Muito bom dia. Há esse lance do primeiro golo do Estrela, que já explicaste no Sem Falta, que deveria ter sido anulado e que alterava por completo o rumo do jogo. Ainda assim, é certo que este Sporting, como já disse também aqui o Gabriel Alves e o Luís, adormeceu mesmo nestes últimos 20 minutos do jogo e são coisas que se pagam caro. Obviamente que sim. Sobre a arbitragem, já tive a oportunidade no outro espaço de falar, não é uma opinião unânime, já se percebeu isso, relativamente sobretudo ao golo 2-1. Aliás, o próprio Rui Borges diz que o Eduardo Quaresma não devia ter parado são coisas diferentes naquela situação, não é? Certo, mas isso é em todas as situações, com falta ou sem falta. Sim. Não é isso que determina haver falta ou não haver falta. Claro. Portanto, tu podes estar a sofrer falta, não deves desistir até o árbitro apitar. Isto é uma lógica que se ensina aos meninos desde pequeninos. Depois, se o árbitro cumprir o seu papel, marca a falta. Mas se não marcar, e se for um erro, tu já não consegues resolver o problema porque, entretanto, desististe da jogada. Mas pronto, sobre a arbitragem, mas esse lance também é um lance em 9 comentadores, vi 5 a dizer que não é falta e 4, onde eu estou inserido, a dizer que é falta, para nós percebermos que se calhar tem, enquanto o lance do gol anulado ao minuto 45, toda a gente disse e viu, obviamente, embora as redes sociais estejam aí a bombar com imagens a posteriori, portanto, mas faz parte deste folclore que o futebol tem por fora, aquele é um lance claro e óbvio, depois de ver as repetições, obviamente, que realmente há falta, mesmo sobre o Gonçalo Inácio, que o tornozelo direito tocou no pé esquerdo, fez um troca-pés que fez a falta. Mas sobre o jogo, porque já foi tudo dito e muito bem pelo Gabriel e pelo Luís, Pinto Coelho, queria só acrescentar o seguinte. No meu ponto de vista, falta dizer o resultado. Não sei se já disseste o resultado deste jogo. E o resultado deste jogo foi Rui Borges 2, Sporting 2. Portanto, o Sport estava a ganhar 2-0 e o Rui Borges, muito bem, conseguiu empatar o jogo. E estou a ser crítico, estou a ser sarcástico, porque eu acho
que foi exatamente o Rui Borges que perdeu o jogo. Diz-me, mas ele quando mete os jogadores, mete na perspectiva que os jogadores cumprem o seu papel e deem a tal continuidade ao jogo, certo, mas errou. E concordo completamente com o que diz o Luís Pinto Coelho, é que o Rui Borges é tipicamente o treinador que vai já com as sugestões feitas. E esta coisa que me deixa mais estranho e quem percebe um bocadinho de psicologia, acho que percebe isto que eu vou dizer, que é, e todos nós percebemos, nós todos somos cidadãos da vida e precisamos da parte psicológica para tudo, que é, acabaste de marcar um golo, agora é que tens que lá deixar ficar o homem, não é agora que o vais tirar, porque agora é que ele acertou com a baliza e ficou animado e forte. Mas já estava previsto, como estava prevista a sessão do Flávio Gonçalves, que era só se calhar o jogador que estava a fazer com que o Sporting estivesse a funcionar da maneira que estava. Depois podemos acrescentar a questão que já foi aqui falada do relevado, a questão do Suárez, como é óbvio, e aqui o Rui Borges dá 2 em 1, quando diz não se passa nada, então se não se passasse nada, porque é que a mulher do Luís Suárez foi para as redes sociais? Claro que se passa. Ainda ontem falávamos vale a pena, dessa questão. Não, e depois a questão do Diomande, então, mas para que estar a dizer, não, o Diomande é jogador do Sporting, quer dizer, ele acabou o jogo, é só ir às redes sociais e ver o que é que o Nottingham escreveu logo a seguir, e portanto percebemos claramente que já está toda a gente à espera e que o homem vai-se embora, portanto não vale mais ter uma conversa aberta, não o coloquei, por este ou aquele motivo, está a ser negociado, neste momento ainda é jogador do Sporting, por isso, portanto era muito mais interessante do que estar a dar este tipo de razões e desculpas que nós sabemos que não são verdade. E depois o Suárez entrou completamente desconcentrado, depois o árbitro fez o papel de pedagógico e ter com o Gonçalo Inácio, que é capitão, para ver se o Suárez tinha juízo, porque entanto tinha levado um cartão amarelo, e o Gonçalo Inácio foi por fumos, assim à distância, olha, cabeça, não. Um verdadeiro líder, que é isso que falta ao Sporting neste momento, falta um patrão na defesa. Aqueles 2 defesas centrais são muito pouquinhos para aquilo que o Sporting tem para fazer. São bons para complementar alguém daqueles que todos os clubes têm que ter, que é o centralão. O Benfica anda à procura de um desses jogadores e agora o Sporting tem que entrar no mercado também, porque com a prata da casa não vai resolver. E portanto o Sporting claramente que se deixou empatar. Há mérito do Estrela da Amadora, dos jogadores, do Pepa, mas aquele jogo depois estás a ganhar 2-0, nunca o podias ter deixado empatar. E termino com aquilo que o Gabriel Alves disse, e esta é a mesma coisa. É que uma coisa é pré-época e ninguém é campeão na pré-época. Depois é doer. Quando for os pontos, e a nossa liga é muito competitiva, estes clubes ditos mais pequenos são muito competitivos, não dão por perdido nada. E aí é que depois se vê o que é que fazia o Trincão, o Pedro Gonçalves, o Morito, o Ullmann, que davam uma experiência, uma profundidade que estes jogadores novos, obviamente, logicamente, não conseguem dar. Conseguem dar quando se jogam para a época. Aqui não conseguem. Não auguro grande futuro para o Sporting manter esta filosofia. Falamos ainda da primeira jornada, o Sporting que arranca esta edição do campeonato com apenas 1 ponto. Ontem o Arouca venceu o Vitória em Guimarães por 1-0. Já o regresso do Marítimo à Primeira Liga também correu bem, venceu em casa o Casa Pia também por 1-0. Hoje temos as estreias de Futebol Clube do Porto e Benfica no campeonato, jogos que vão ter ambientes bem diferentes, já lá vamos. Primeiro, e temos de acelerar para lançar estes 2 jogos, vamos falar do atual campeão nacional, o Futebol Clube do Porto. Farioli não pode contar com 2 jogadores na recepção ao Alverca, Piatuszewski e Alberto Costa, que estão fora, mas pode contar com Bednarek, que recuperou de lesão. Luís, esperas uma entrada tranquila do Futebol Clube do Porto neste campeonato? Ora bem, tranquila, não sei. O Porto é favorito, mas o favorito tem que mostrar que é favorito dentro do campo. Tem que correr, tem que suar, tem que ser melhor que o adversário. E temos visto muitas vezes que teoricamente os favoritos muitas vezes são surpreendidos. Ainda ontem o Sporting o foi. É verdade que o Porto joga em casa, a lotação deverá estar esgotada. É verdade que o Porto tem uma outra baixa e jogadores que até fazem bastante falta no processo ofensivo, mas claramente que o Porto é favorito, mas tem que entrar forte, tem que mostrar isso dentro do campo, dar uma resposta afirmativa, e estou crente que o Porto vai conseguir a vitória, mas antes de se dizer que é favorito, é preciso mostrá-lo, e isso é o mais importante no futebol. É ser realista e mostrar a qualidade da equipa individual e coletivamente. Gabriel, no fundo, acredito que vais dizer o mesmo que disseste sobre este jogo também do Sporting. Agora é doer, o Futebol Clube do Porto tem de mostrar o porquê também de ser o atual campeão nacional em campo. Completamente, portanto, isto agora é mesmo a doer, subscrevo totalmente o que disse o Luís Pinto Coelho, e só acrescento aqui um dado, este Alverca, que foi 11ª época passada, vai defrontar o campeão, e atenção, tem um novo treinador que se chama Sérgio Ferreira, 38 anos, ex-Futebol Clube Porto, campeão sub-19 com o Futebol Clube Porto. Atenção, Futebol Clube Porto, é só isso que eu deixo de mais. Conhece muito bem estes jogadores, com certeza. Pedro Henriques... Vou arriscar. Exato. Quando é doer, há 11 e, portanto, vamos a isso.
Pronto, mas o Luís tem que ajudar. Ora bem, vou arriscar aqui. Para já vou dar como o central Bednarek na equipa. Portanto, Diogo Costa, Bednarek e Kior. Vou pôr nas aulas Zaidu e Martim Fernandes. E pronto, é aqui que começam os riscos. E depois Fraol, Pablo Rosário e André Silva. Acho que aí não haverá dúvidas. E depois, digamos, atrás dele, vamos dizer assim, PP, Gabri Veiga e William Gomes. Muito bem. Luís? Acho que é isso, acho que sim. Acho que, Olha, muito bem, estão em sintonia. Parece. Bednarek estando bem, Claro. estando, nem que esteja a 90%, a Farioli não abdica Faz falta. Luís, muito telegraficamente, o Farioli falou aqui da questão de Rodrigo Mora, garantiu que é um jogador que não quer sair do clube, ainda que haja, ele falou em 2, penso eu, que tenham essa intenção. Fez bem em deixar essa posição bem clara para não alimentar as novelas? Sim, fez bem. Obviamente que até ao final do mercado podem existir aqui questões de abordagens de clubes, mas mostrou que o jogador está comprometido e quer continuar. Muito bem. Futebol Clube do Porto Alverca, com um relato aqui em direto na Rádio Observador. A emissão especial começa um pouco depois das 5h30, o jogo, apito inicial, marcado para as 6. E logo depois deste Futebol Clube do Porto Alverca, há também Benfica Académico de Viseu, o conjunto de Viseu que regressa aqui à elite do futebol português 37 anos depois e vai encontrar um ambiente estranho e atípico na Luz. O estádio vai estar sem adeptos. E Gabriel, o técnico do Académico, o Bruno Pinheiro, admitiu que essa ausência de público pode jogar a favor da equipa de Viseu, tendo em conta que o Benfica vai aqui também para o 4º jogo oficial da época. Qualquer tipo de brecha é vantagem para quem vem à Luz, ainda mais nestas condições? Olha, para já, o Benfica após aquele treino prometedor face ao Artes a meio da semana, obviamente que entra para lutar pelo título e pela Champions 27-28, que é fundamental. Quanto à equipa do Académico de Viseu, sejam bem-vindos, 37 anos depois, como tu disseste, mais a mais, de uma cidade que tem crescido, tem evoluído, é uma das principais cidades do país, com um grande crescimento, capital de um vinho de marca que é o Dão, e portanto que eu prezo muito todos os beirões. A verdade é que estes jogadores são desafios, os jogadores do Académico de Viseu vão jogar frente a num grande estádio, que não tem público, é verdade, mas tem todo o mundo a ver pela televisão. Portanto, é uma televisão, eu diria, plena para eles se mostrarem. E a propósito disso, desculpa lá, eu só vou fazer aqui. Marco Silva queixa-se, retiraram-nos algo muito importante, não é agradável retirar 65 mil pessoas de um estádio. Se achamos que assim é que se resolvem os problemas, estamos enganados. Marco Silva, uma sugestão. O verdadeiro problema não está apenas na sanção, mas sim na prevenção. Daí a sugestão. Solicitar à sua entidade patronal de responsabilidade no facto. Os clubes não são entidades externas ao assunto, aos acontecimentos. Quando organizadores, participantes nas competições e responsáveis por um conjunto de deveres relacionados com segurança, prevenção e comportamento dos adeptos. Portanto, condenar é fácil, desenvolver mecanismos que reduzam a possibilidade de maus acontecimentos, eu sei que é complexo e, quiçá, muito pouco simpático. Marco Silva, você já não vive em Inglaterra, já não trabalha em Inglaterra, trabalha no sul da Europa. Luís, perspectivas para esta estreia do Benfica, que já vai com andamento, muito à conta do caminho para esta qualificação para a Liga Europa. O Académico de Viseu pode ter uma palavra a dizer na Luz ou esperas um jogo desigual? Terá sempre essa oportunidade de ter uma palavra a dizer, mas obviamente que o Benfica, até porque já fez alguns jogos a um nível competitivo, não é? Com a época já ter começado, tem essa vantagem, tem a vantagem obviamente de jogar em casa, embora não tenha público, mas tem sempre aquelas rotinas de relevado, de referências do campo, que ajudam sempre minimamente, e depois tem obviamente uma clara diferença para um clube que subiu agora, por isso acho que, e vem de uma vitória clara, isso também animicamente ajuda, as vitórias ajudam a fortalecer o ambiente no balneário, por isso acho que o Benfica vai vencer o jogo, parece-me, não tenho muitas dúvidas. Pedro Henriques também sem dúvidas? Ligar o microfone em relação ao 11, tenho mais dúvidas, mas pronto, vamos lá ver. Acho que o Turbino continua no banco, basicamente. Pronto, Samuel Soares, Bato, Tomás Araújo, Lenglet e Dal, Leandro Barreiro, Barreniche, Rava, Sekudakov para este ano e Pavlidis. Portanto, eu acho que neste momento o Benfica não vai querer mudar muito. Mantém a mesma base desse jogo com o Hearts.
Claro, até porque pode fazer agora, porque o campeonato é que é importante, no meu ponto de vista, neste momento. Vai descansar a meio da semana, não é? Claro, exatamente, é isso mesmo que o Luís está a dizer. Portanto, agora no próximo é que tem que descansar para depois aparecer outra vez forte no campeonato. Exatamente. Benfica Académico de Viseu arranca logo depois do Futebol Clube do Porto à Alverca. À mesma hora, hoje também temos na Primeira Liga, em Barcelos, o Gil Vicente Rio Ave e ainda o Moreirense Sporting Clube Braga. 2 jogos também bem interessantes para acompanhar, se bem que as atenções vão estar se calhar mais viradas para este Benfica Académico de Viseu. Na volta a Portugal, hoje é dia de subida à Torre, na 4ª etapa da volta a Portugal em bicicleta, a camisola amarela continua para já com o português Rui Oliveira, também na 2ª Liga, e só para fazer também essa ponte, neste momento está a decorrer o Farense 0, Torriense também 0, o Farense esteve por cima nesta primeira parte nos primeiros minutos, agora nesta fase final o Torriense conseguiu equilibrar mais as coisas, ainda há durante esta tarde Vizela, União de Leiria, AVS, Sporting B e, para fechar, Feirense, Felgueiras, jogos também para acompanhar ao longo desta tarde. Vamos avançar para as vossas notas de campeão. Vou começar por ti, Pedro Henriques. Hoje a minha nota de campeão vai naturalmente para o Rui Borges, com nota 7. Acho que ele é o principal responsável pelo mau resultado do Sporting de ontem. E depois as conferências de imprensa deles estão, no meu ponto de vista, a piorar de dia para dia, com o que diz, com o que não diz, acima de tudo. E por isso nota negativa, nota 7, e obviamente também para o Sporting, porque depois está a ganhar 2-0, independente do valor e da vontade do Estrela Amadora, nunca o Sporting podia perder estes 2 pontos, e foram 2 pontos perdidos, que até podiam ter sido 3. E depois, para a volta a Portugal, porque hoje, se a volta a Portugal, que é algo que eu sou muito apaixonado, hoje é a tal, não é? Aquela subida à serra, aquilo é a loucura total, não só pelo esforço que é exigido, pela paisagem, por tudo, e portanto vamos estar atentos todos garantidamente a esta etapa hoje, porque como dizem os ciclistas, hoje é que começa a volta a Portugal. E hoje é a doer bastante, certamente. Gabriel Alves. Olha, a minha nota vai para este menino, Flávio Gonçalves, que ontem se apresentou. Eu gostei muito dele. Eu gosto de gente nova, fresca, que traz futebol, traz coisas, traz ideias, traz talento e portanto, muito prometedor, e não passa aquele passe fantástico a abrir ao Jenny para abrir a fechadura do primeiro golo dos Leões. Mostra arte, capacidade tática, eu diria um menino que poderá vir a ser um senhor do futebol português. Mas atenção, cresça, não desapareça nas redes sociais a pensar que é o maior, que tem 2.500 seguidores, 2,5 milhões, como há aí tantos, noutras profissões. Olha, para voltar a Portugal, lá na Torre, eu fiz 8. É de facto uma coisa fantástica. 20 para a volta. Luís, fechamos contigo e com as tuas notas. Olha, vou dar aqui a 2 treinadores portugueses. Eu acompanho muito a questão dos treinadores portugueses por esse mundo fora. Vou dar aqui um 17 ao Luís Castro, que ontem tinha um jogo muito importante. O Grêmio São Paulo conseguiu ganhar, ele estava bastante pressionado. Está a fazer ali um trabalho de renovação no Grêmio, e teve aqui uma vitória importante. E também um 17 para o Nuno Campos, que está na Roménia, no Dinamo de Bucareste, que chegou, está muito forte no campeonato, entrou fortíssimo, melhor ataque do campeonato, já depois de ter feito um belo trabalho também no futebol húngaro. Foi muitos anos adjunto de Paulo Fonseca, e agora como treinador principal mostra que também tem muita qualidade. Notas negativas, notas positivas, eu acho que no final disto tudo não sou muito boa a contas, mas isto deve dar uma média mais ou menos positiva. Fechamos assim esta edição de O Campeão É, de hoje, domingo, com os comentários do Luís Pinto Coelho, do Gabriel Alves e também do Pedro Henriques. A não esquecer que hoje é uma tarde-noite de muito desporto aqui na Rádio Observador, primeiro com o Futebol Clube do Porto Alverca, a partir das 6, emissão especial que começa às 5h30, logo depois para acompanhar também o Benfica Académico de Viseu, e o Campeão É está de regresso amanhã, à hora habitual de semana, logo depois do Jornal da 1 da tarde. Este programa tem o apoio de BetClick.